Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, dê o like caso gostem, né? Bom, soltei um vídeo aí grande sobre pré-jogo, já tá lá no... já subi com ele, já podem assistir. E agora, obviamente, tem que soltar um outro sobre um tema pavoroso, ridículo, que eu venho aqui dizendo desde quando eu comecei aqui com os vídeos, né? Já são 200 vídeos e sempre tocando nessa mesma tecla, né? Vou explicar um pouco, sintetizando para não ficar enfadonho. Desde quando pintou a possibilidade do Maracanã virar concessão, Botafogo já tinha o estádio dele, arrendado, mas tem. Diferente do Vasco, que tem São Januário, mas que a gente precisa de São Januário agora, maior capacidade de público, né? Por isso temos que correr atrás para aumentar São Januário e jogar em outros estádios, notadamente no estádio do Maracanã, que são de todos do Rio de Janeiro, inclusive do Botafogo. Então, voltando aqui, desde quando houve a possibilidade de concessão aos times do Maracanã, Vasco, Flamengo e Fluminense se apresentaram como proponente. Em dado momento o Vasco, percebendo que não tinha como pagar, saiu e ficou o Flamengo e o Fluminense, que se juntaram. Não houve licitação, houve uma entrega, né, para esses dois clubes do Maracanã, essa concessão, o consórcio Maracanã para Flamengo e Fluminense. E assim ficou, até se expirar o contrato, né? O contrato se expirou em 2019. De lá para cá, ao invés de se abrir outra licitação, não, vem se reiterando aí TPUs, né? Que são termos de permissão de uso precários, né? Não definitivos, portanto, durante o prazo contratual, como é a licitação. Ela é definitiva e não precária. Bom, o que tange ao Vasco isso? Desde 2019, o Vasco poderia ter entrado com uma ação, porque, primeira TPU, a gente tem aqui exigências que não foram cumpridas, novas exigências, vamos estudar aqui para saber se pode haver uma nova licitação. Tudo uma canalice, tudo uma canalice. Por que canalice? Quando você permite uma TPU, você está ignorando a legalidade e está permitindo que uma coisa precária se prolongue no tempo, se protraia no tempo. Bom, se o TSE é incompetente para liberar a licitação, só restava o Vasco entrar no judiciário, judicializando essa situação. Para quê? Para que a gente obtivesse a possibilidade de participar da licitação judicialmente, né? O juiz determinando a licitação para que houvesse aí o certame, que é a concorrência, né? Ok. Então, primeira TPU ocorreu, o Vasco não fez nada. De abril a outubro de 2019, o Vasco não fez nada. Segunda TPU, de outubro de 2019 a abril de 2020, o Vasco não fez nada, e ela foi sendo renovada. Até agora, a nona, que foi de abril de 2023 até agora, outubro de 2023. E tá para sair a 10ª TPU aí. Por isso essa palhaçada do Vasco agora, um atraso, essa palhaçada do Vasco não. Por isso que o Vasco está corrigindo essa palhaçada, com atraso, né, com incompetência, judicializando essa matéria para que possa participar da licitação, que haja a paralisação das TPUs para Flamengo e Fluminense. Bom, por que a gente não pensa em colocar na TPU o Vasco também? A TPU é um termo de permissão de uso desvinculado da licitação, seria um novo ato. Então bota o Vasco aí enquanto não se discute a licitação. Então o Vasco teria que judicializar para impedir que a TPU fosse só para Flamengo e Fluminense e também para que a licitação ocorresse.
Por que o Osório, o incompetente Osório, o incompetente advogado do Vasco e o incompetente corpo jurídico do Vasco não ajuizou até hoje essa ação? Está ajuizando agora. Para ficar bem na fita, né? Vai ter uma nova eleição agora em novembro. Eu até anotei aqui na minha agenda, acho que é dia 15 ou 11 de novembro. E para eles ficarem, dia 11, e para eles ficarem bem na fita, notadamente vão ter um candidato de situação que está se encaminhando para ser o Pedrinho. Já falei aqui, nada contra a pessoa física do Pedrinho, mas desde quando ele entra no Vasco, diz que está tudo bem com a SAF, que não vai criticar a SAF e tal, já está mal. E agora, sendo situação pior ainda, porque ele não vai ter bagos para fiscalizar e auditar a 777, para, se for o caso, expurgá-la do Vasco. Ok? Várias matérias saindo aí, de vários sites importantes, né? Tem um aí, Josimar, o badalado Josimar, site, que sempre noticia aí falcatruas. Olha, a 777 começou agora a ter problemas até para pagar seus próprios empregados. Então a gente já está antevendo um caminho que é da explosão dessa empresa, desse conglomerado, dessa holding, que entra, pega dinheiro dos finados, dos mortos, para fazer mais dinheiro, né? Então esse é o problema do Vasco. Começa a pagar o que ela se contrata para pagar para os times, com o dinheiro do próprio time, com o dinheiro do próprio Vasco que entrar. Vide aí Andrei, Aguinaldo, Pedro Raul, vide aí, pô. Ela entra, bota lá um aporte lá, paga lá uma esmola, como pagou para o Vasco, 70 milhões, né? E aí depois ela começa a pagar o que se apalavrou com o próprio dinheiro do Vasco, porque o Vasco é uma fonte de renda infinita, né? O Vasco é inexorável, não vai acabar nunca, porque nós temos um time, a torcida tem um time. Então, nesse vídeo aqui que fala sobre TPU, sobre licitação, sobre incompetência de Osório, do advogado, do Salgadinho, né? Que não fiscalizou lá a 777, quer sair agora e deixar o candidato da situação, tudo palhaçada, né? E o Vasco foi vendido, friso aqui, cadê aqueles canais maravilhosos da internet, com milhares de inscritos, né? Flávio Dias, do Atenção Vascaínos e do Bismarck, Fanático Vascaíno, do Fábio Azevedo, Mário Canja Coelho, né? Com milhares de inscritos, ele parece uma almofadinha, né? Um garotinho bom, não sei o quê, mas tem vários áudios dele detonando canais pequenos, com ódio, com raiva, né? E tem mais aí, Futebolaço 1, 2, 3, que lá para trás disseram o seguinte: olha, o Vasco, ele vai ser flagship, ou seja, vamos começar vamos ser sempre o time mais importante se a 777 vem comprar 500 times, seremos os mais importantes. Claro que não. Estamos vendo aí agora um princípio, uma possibilidade da 77 começar a trocar jogadores para lá com empréstimo ou compra. Notadamente, o Piton já foi cogitado nisso, o Peck já foi cogitado, e sabe lá mais quem, né? Porque quem manda no futebol do Vasco 70% é a 777, que não é fiscalizada pela desgraçada, malfadada, famigerada diretoria associativa do Vasco. Está acabando com os 30% que ainda sobrou o futebol para o Vasco. E não mantém São Januário, não mantém o CT, não mantém escola, não mantém o entorno, não mantém as torcidas organizadas que são nossos patrimônios. Força Jovem e companhia, né? Bom, vou soltar mais vídeos aqui agora. Já subiu um do pré-jogo, está subindo esse agora da TPU e Vergonha. E vamos sempre falando de Vasco aqui, porque Vasco é minha paixão. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.